Agora eu vou explicar um pouquinho a respeito do sistema digestório em geral. Primeiramente, precisamos saber as suas funções, ou seja, o trabalho que ele exerce em nosso organismo. E o trabalho que ele exerce é simples: ingestão, digestão, absorção e eliminação, sendo que cada uma dessas etapas são realizadas em determinados órgãos. Por exemplo, a ingestão é realizada pela boca. A digestão é um processo que vai percorrer principalmente ali a região do estômago e intestino delgado. A absorção é uma etapa que irá acontecer especialmente no intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes, e no intestino grosso, onde ocorre a absorção de água. E a eliminação é realizada pelo reto, que finaliza no ânus, não é? Pois vamos lá. Continuando, pessoal, o sistema digestório ele realiza 2 tipos de digestões: a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é uma forma mais simples. Ela não altera a estrutura química daquela substância, daquele alimento. Ela só altera o tamanho, certo? E quais são os processos de digestão mecânica do nosso organismo? Mastigação, realizado pelos dentes, certo? Deglutição, que é aquele movimento de engolir o alimento, realizado com auxílio da língua. Nós temos também o peristaltismo, que é o movimento que evita que o alimento retorne para a nossa boca quando engolimos. E a evacuação, que é o processo de eliminação daqueles dejetos, daquelas substâncias que nós não conseguimos absorver. Certo? Já na digestão química, são aqueles processos que nós iremos realizar e que irão alterar a estrutura química daquela substância. Sendo assim, nós temos a insalivação, professor. Mas o que ocorre de químico na insalivação? Ocorre a mistura de enzimas, enzimas que estão presentes na saliva com aquele alimento. Que enzima, professor? Pessoal, a primeira enzima que o alimento vai ter contato é a presente na boca, ou seja, na saliva, chamada de pitialina, certo? Pitialina ou amilase. Ela faz o quê? Ela quebra o amido. Lembre, o amido é um polissacarídeo, ou seja, a classificação mais alta de carboidratos. Então ele vai ser quebrado. No trajeto realizado pelo alimento, esse alimento vai para o estômago. E no estômago, ele sofre com movimentos, né, que o estômago realiza, e também com a atuação de substâncias presentes no estômago, como ácido clorídrico e como enzimas, por exemplo, a lipase e proteases. A lipase são o que, professor? São enzimas que quebram lipídios. E as proteases são enzimas que quebram proteínas, certo? E a partir do momento que esse alimento sai da boca, ele é chamado de bolo alimentar, certo? Porém, quando ele chega no estômago e passa por essa mistura de substâncias, ele acaba recebendo outro nome, pois ele passou pelo processo de quimificação, ele recebe o nome de quimo, certo? Quando o quimo ele continua seu trajeto até o intestino delgado, mais precisamente no duodeno, ele acaba recebendo substâncias produzidas pelo pâncreas, pelo fígado. Que substâncias são essas, professor? Pelo fígado, a bile, certo? Que emulsifica a gordura. E pelo pâncreas? Pelo pâncreas são as enzimas. Quais, professor? Nós temos quais, pessoal? Tripsina, produzidas pelo pâncreas, as lipases, também produzidas pelo pâncreas, e as amilases, também produzidas pelo pâncreas. Então, todas as enzimas são produzidas pelo pâncreas. E quando essa substância, esse quimo, entra em contato com essas substâncias, eles acabam passando assim
por um processo chamado de quilificação, ou seja, ele muda, não é mais chamado de quimo, acaba adquirindo o nome de quilo, certo?